Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E neste vídeo eu vou falar sobre o Workflow Outono Dourado, que é o pacote de pré-definições e pincéis do Lightroom Brasil para fotos de outono. O bacana desse pacote, deste Workflow, é que ele é bem versátil. Você vai encontrar pré-definições que são bacanas para paisagem, pré-definições que funcionam bem em retratos, você vai encontrar pré-definições para aquela foto que você já tem os tons de outono, que você já tem aquelas folhas com tom amarelado ou marrom e quer dar um ganho de cor para isto, como também tem aquelas pré-definições que transformam a sua foto numa foto de outono, aquela foto que não tem necessariamente as cores de outono, você faz isso. E este vídeo é sobre isso, é sobre pegar fotos que não são necessariamente outonais e dar aquela cor terrosa, aquela cor bacana de outono. Nessa primeira foto nós vamos fazer um efeito mais vintage, né? Um efeito como se fosse quase uma foto mais antiga, um efeito com bastante personalidade. E para isso nós vamos começar com uma pré-definição de retrato, lá no 3, uma pré-definição de retrato chamada Dia Adorável. Ela está aqui, vou aplicar ela, e aí ó, temos aí o efeito mais outonal, né? A gente perde um pouco daquela cor verdejante do cenário, a gente fica aí com um direcionamento do olhar bem forte para os modelos e tudo mais. Além disso, eu vou fazer um color grading e aplicar exatamente esse efeito vintage que eu quero. Então eu vou vir aqui na seção vintage e vou aplicar a pré-definição névoa de abóbora. E ela vai me dar essa cor e esse efeito que eu quero de uma foto mais vintage. Só que ela também reduz os contrastes da minha cena. Então para recuperar esse contraste, eu vou utilizar uma outra pré-definição lá no básico chamada vívido. Vou aplicar ela e vai recuperar aqui ó, o contraste da minha cena, né? Eu gosto de mostrar isso porque a gente mostra como essas pré-definições elas são moduladas, né? Moduláveis. A gente pode encaixar uma pré-definição na outra e combinar elas para obter um determinado efeito. Por fim, eu vou aplicar uma pré-definição de luz, que é uma pré-definição bem característica que acompanha nesse pacote, que ela cria efeitos quase como se fosse um flare de luz na minha cena. Eu tenho as opções aqui, ó, sol à direita, sol à esquerda e sol a pino. Neste caso aqui eu vou usar o sol à esquerda, porque a luz está vindo aqui deste lado da cena. Ó. Então, sol à esquerda e vai trazer aqui o meu ponto de luz na cena. O legal desse ponto de luz é que ele é móvel, então eu posso abrir aqui o filtro radial e eu vou ter um ponto aqui, ó, que é um filtro radial para mover essa luz e posicioná-la onde eu quiser. Feito isso, só fecho o filtro aqui. Vamos fazer um antes e depois então? Vou dar um tab aqui e fazemos ó, um antes, depois. Antes, depois. E vamos fazer lado a lado também. Então fizemos aí uma imagem com aqueles tons de outono bem bacana que a gente gosta. Eu quero uma imagem bem verdejante aqui. Vamos passar para a próxima foto então? Então este retrato vai ser o nosso segundo exemplo e nós vamos começar aplicando uma pré-definição tudo em um. As pré-definições tudo em um são aquelas pré-definições que elas pretendem ser um ajuste completo, ou seja, de forma geral você pode aplicar elas e vai ter um efeito completo para a sua foto. Ainda assim, você pode combinar com outras pré-definições como nós vamos fazer aqui. Então eu vou começar com a pré-definição tudo em um chamada ponto de partida, que já vai me dar aí uma cor mais outonal na vegetação, além de deixar o modelo mais quente e tudo mais. Depois disso, eu vou aplicar uma pré-definição da área de tonalizar, da área 2, aqui da seção 2, chamada folhagem clara de outono. Folhagem clara de outono está aqui e vou aplicar e ela vai ó, clarear ainda mais a minha folhagem de outono, ainda mais com esse amarelo outonal aí. E aí para finalizar os meus ajustes gerais, eu vou fazer uma espécie de um color grading meio cinematográfico assim, né, com sombras mais frias e áreas de luz mais quente. Para isso eu vou utilizar, aqui no tonalizar, tonalização dividida cinematográfica. Vou aplicar ela e vou ter aí o meu efeito, ó, esfriando aqui as áreas de sombras e criando aí esse contraste bacana. E aí agora, para seguir em frente, como fiz os ajustes gerais da minha foto, eu vou começar com ajustes pontuais. E o primeiro ajuste que eu vou fazer, vou pegar aqui o meu pincel de ajuste e vou pegar o pincel Retrato Suavizar Pele. Eu vou utilizar isso para suavizar a pele da modelo, né? Vou pegar aqui o meu pincel então e vou passá-lo para suavizar a pele da modelo. Lembrando sempre, como eu sempre gosto de dizer, esta é uma edição rápida, só para mostrar para você
o que nós podemos fazer com este workflow, né? Se for fazer um trabalho mesmo final para entrega para o cliente, o ideal é que eu faça isso com o zoom, com muito mais cuidado e coisa e tal. Mas para o vídeo não ficar demorado, a gente faz um ajustezinho mais rápido e tudo mais, uma edição mais rápida só para demonstrar. Eu fiz aqui a aplicação do suavizar a pele, só vou reduzir a intensidade dela um pouquinho. Né? Como é que eu faço para ver esse deslizante de intensidade, para eu controlar a intensidade de um pincel? É nesse triângulozinho que fica do lado do menu. Ó. Se eu clico, eu vejo todos os deslizantes do efeito. Se eu clico, ele vira intensidade e aí eu consigo controlar a intensidade do efeito. Antes de seguir em frente, eu vou só pegar minha remoção de manchas aqui e vou remover este sinalzinho que ela tem no braço ali, que está chamando bastante atenção. Uma vez removido, vou passar então para os meus outros ajustes. Agora eu vou pegar um outro pincel, que é o pincel de cor, chamado cor de outono. Vou pegar e vou aplicar ele em cima da vegetação que ainda ficou verde aqui. Vou deixar ele um pouco maiorzinho, né, e vou aplicar ele em cima dessa vegetação que ainda ficou esverdeada. Ele vai ficar um pouco intenso demais, então depois, assim como eu fiz com a pele, eu também vou controlar a intensidade deste efeito. Então eu vou fazer a aplicação aqui e agora eu vou pegar a intensidade dele aqui, ó, e reduzir para fazer o meio termo, para que ele não fique aí tão intenso. Vou dar um novo novamente e agora eu vou utilizar o aprimorar detalhes aqui para trazer os detalhes dessa estrutura, ó, todo esse tijolo que tem uma textura bonita, com certeza o fotógrafo escolheu esse lugar por causa dessa textura bacana que os tijolos aqui têm. Eu vou intensificar esses tijolos. Nesse processo de deixar os tijolos mais intensos, eu também estou deixando ele um pouco mais claros, né? Porque esse aprimoramento da textura, por assim dizer, ele também clareia a imagem, porque ele aumenta aí o contraste. Então, para reduzir esse clareamento, eu não quero que clareie tanto assim o tijolo, eu só quero mais definição, eu vou utilizar um outro pincel, que é o pincel de exposição, escurecer realces, que vai escurecer as áreas mais claras dessa minha textura, reduzindo então o contraste dela. Né? Quando a gente fala em reduzir contraste, a gente está falando em nada mais do que escurecer as áreas que já são muito claras e clarear as áreas que são escuras. No caso aqui, estou escurecendo as áreas claras para reduzir esse contraste e não ficar tão chamativo, não tirar tanto a atenção de cima da modelo. Feito isso, agora vou aplicar meu último pincel, que vai ser para trazer um efeito outonal também nessa área do fundo. E para isso eu vou pegar uma pré-definição de luz chamada névoa sutil da hora dourada. E vou pegar meu pincel e vou aplicá-la aqui nesse fundo, ó, e vai dar essa tonalidade dourada aqui para minha cena nesse plano de fundo e que vai funcionar bem aí na minha imagem. Fiz a aplicação aqui, só vou agora trocar aqui para apagar, vou diminuir um pouquinho meu pincel e vou fazer uma leve correçãozinha aqui, ó, só para tirar ele onde ele sobrepôs muito aqui na minha parede. Tá? Fechou o pincel, vamos fazer o antes e depois? Então vou dar Tab e fazer aqui o antes, ó, depois, antes, depois, e fazemos lado a lado também. Beleza? Espero então que vocês tenham gostado do vídeo, né? E aí ele tenha mostrado como podemos utilizar o workflow cores de outono, digo, outono dourado, para trazer essas cores de outono para a sua imagem. Né? Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais sobre esse pacote de pré-definições sobre o workflow, fica o convite para visitar nosso site www.lightroombrasil.com.br. Lá tem esse e outros workflows para você conhecer. Fica o convite também para visitar nosso grupo de Facebook, Lightroom Brasil, e vejo vocês em um próximo vídeo.